Quando o paciente me acusou de mentir para ele e o que isso me ensinou sobre a prática clínica. Meu nome é Thiago Ferreira e aqui nesse canal eu falo tudo o que você precisa saber sobre terapia de aceitação e compromisso, narrativas funcionais e prática clínica em geral. Vamos lá para o nosso vídeo. Pois é verdade. O paciente falou que eu estava mentindo para ele. Deixa eu te contar um pouco essa história que já aconteceu há algum tempo atrás e me voltou à mente quando eu estava pensando sobre alguns processos de flexibilidade psicológica. Vamos lá. Esse foi um paciente muito bacana. Ele me foi encaminhado por uma colega psicóloga e essa colega psicóloga era amiga dele, por isso que ela recomendou que eu atendesse. Ela não podia atender. E ele veio com uma queixa grande, assim, com um self-conceitual muito forte, dizendo que ele achava que ele era burro, que ele nunca ia conseguir subir na vida, que todo mundo que estava ao redor dele tinha pena dele, por isso que as pessoas estavam junto dele, porque tinham pena dele, coisa parecida, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, tá. Terapia vai acontecendo, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. E em um certo momento ele estava falando como a memória dele atrapalhava ele. E aí me foi muito natural dizer assim: eu também, minha memória é uma porcaria. Quando eu falei isso, o paciente se encostou mais assim no sofá e fez: por que você está mentindo para mim? Aí eu fiquei pálido, né? Como assim eu estou mentindo para você? Você disse que a sua memória é uma porcaria. Eu fiz: não, mas minha memória é uma porcaria. E aí deixa eu abrir um parêntese com você. Deixa eu te falar como minha memória é uma porcaria. Eu não contei tudo isso para ele, não. Eu já consegui, por alguns segundos, esquecer o nome do meu filho numa palestra. Simples assim. Eu estava dando a palestra, ia dar o exemplo do meu filho e depois falei Matheus. Para meu azar, eu tinha alguns amigos muito íntimos assim na plateia que pegaram o fato de que eu esqueci durante alguns segundos e eles riram de mim e riem de mim até hoje. Mas isso é só um caso. Esquecer nome, esquecer compromisso, marcar 2 pacientes no mesmo horário. É uma vergonha que eu tento falar isso, mas já aconteceu. Minha memória é muito ruim para algumas coisas. Mas por outro lado, para algumas outras coisas, minha memória é boa. Então, por exemplo, autores que eu gosto muito, eu lembro detalhes assim dos livros, eu lembro detalhes de alguns artigos. E esse paciente, se você bem se lembra, foi encaminhado para uma colega minha. Então, quando ele, agora fecha parênteses, volta para o paciente, ele disse: porque a fulana é o nome da minha colega que encaminhou ele, me disse que você lembra até a página do livro de Skinner. Fiz: agora eu entendi. Deixa eu te explicar. E aí eu fui conversar com ele, mostrando que, de fato, para algumas coisas a minha memória era muito complicada. E para outras coisas a minha memória me ajudava muito. Daí, já estudando terapia de aceitação e compromisso, começou a ficar claro para mim uma coisa. É que para ele, as limitações de memória que ele tinha se igualavam ao self dele. Atenta bem para isso aqui. Ele era assim. Na concepção dele, eu sou pouco inteligente. Eu não sou bom o bastante para conseguir crescer na vida. Veja, ele estava fazendo uma identificação entre certos déficits comportamentais, por assim dizer, certas limitações de memória e a identidade dele, o self dele. E o que estava acontecendo comigo, e isso é óbvio que eu só comecei a pensar depois, né? O que estava acontecendo comigo que era diferente eu tinha mais flexibilidade psicológica em relação àquele assunto. Thiago, mas o que é flexibilidade psicológica em relação ao self? É ter um self observador, ou seja, eu conseguia observar a mim mesmo enquanto atuava, mas eu não criava um conceito sobre mim a partir daquilo. E foi importantíssimo para começar a trabalhar com ele isso, assim, a capacidade que ele tinha de notar a si mesmo enquanto se julgava. E o quanto que frequentemente ele não conseguia fazer uma desfusão, ou seja, ele estava fundido com vários tipos de pensamentos, ele não conseguia fazer uma desfusão cognitiva, que é a capacidade de observar pensamentos, observar as histórias que a nossa cabeça nos conta, mas considerar que elas são pensamentos e não a realidade de quem nós somos. Esses processos de fusão e desfusão cognitiva, self-conceitual e self-observador, foram 2 processos centrais para ele, mas também são essenciais para que eu entenda a minha prática clínica hoje. Porque, entenda, há muitas coisas do meu jeito de ser psicólogo que são difíceis. Eu sou muito organizado, eu sou muito introvertido e hoje eu consigo olhar para isso como um fruto da minha história. E enquanto um fruto da minha história
que foi funcionalmente instalado ao longo da minha história, me traz vantagens e me traz desvantagens. Eu tenho chamado isso de lado A e lado B desse padrão matricial. Então, eu sou mais introvertido, isso tem um lado A, que é eu consigo focar muito, eu consigo concentrar muito, eu consigo me organizar mentalmente. Isso tem um lado B, eu não lido bem com questões que são de imprevisibilidade, etc. E por que isso é importante? Porque aumenta o acolhimento que eu tenho, tanto em relação ao lado A quanto ao lado B. Quando eu insiro esses componentes da minha subjetividade em uma narrativa que é funcional, mostrando a função que elas tiveram, eu consigo ter mais acolhimento e perspectiva. Meu trabalho com aquele paciente, então, era fazer uma distinção entre ele e os pensamentos dele. Era conseguir fazer com que ele olhasse para os próprios pensamentos, as próprias capacidades comportamentais ou não dele, como inseridas em uma narrativa histórica, mostrando que elas tinham um lado A e um lado B. Qual é o ganho disso? O ganho disso é mais flexibilidade psicológica. Veja, o objetivo da terapia ali não era que ele se tornasse extremamente memorioso, como diz Jorge Luiz Borges, mas seria que ele conseguisse lidar com acolhimento e perspectiva com as marcas que a própria história dele deixou. Não é isso que é flexibilidade psicológica? Quando a gente tem abertura, presença intencional, ou seja, se conecta com o que está hoje disponível, e um compromisso em viver aquilo que é significativo, mesmo na presença desses componentes da subjetividade que às vezes são tão difíceis. Então, flexibilidade psicológica parece ser não só o alvo da terapia para o paciente, mas precisa ser algo necessário para o próprio terapeuta. E eu experimentei isso na pele, né? Porque sim, ele me acusou de ter mentido para ele. Não, eu não tinha mentido para ele, mas aquele gancho foi importante para que a terapia caminhasse na direção de mais flexibilidade psicológica. Para ele, com certeza, e para mim também, que sou terapeuta. Já te espero no nosso próximo vídeo para que a gente continue conversando sobre esses temas. Até lá!